É bênção do Senhor, a instituição do Senhor, é bênção do Senhor, irmãos. Só Ele, só Ele. Irmãos, abra sua Bíblia comigo em Neemias capítulo 11. Nós temos alguns minutinhos aqui, Neemias capítulo 11. Na verdade, Neemias capítulo 2, versículo 11. Neemias capítulo 2, versículo 11. Neemias capítulo 2, versículo 11. A gente vai abrir alguns versículos aqui dessa passagem, irmãos. Mas essa passagem vai nos mostrar que Neemias chega a Jerusalém, irmãos, e encontra uma cidade destruída. Neemias chega em Jerusalém e vê muros derrubados. E muros derrubados representam muitas vezes vulnerabilidade. Muros derrubados representam vergonha. Muros derrubados representam uma exposição. A Bíblia nos mostra, irmãos, que esses muros, muitas vezes, formados, simbolizam proteção. Os muros simbolizam uma identidade. O muro, ele separa, ou seja, o muro protege. Amém, irmãos? Nós percebemos isso na linguagem bíblica. E quando os muros de uma cidade calam, aquela cidade fica exposta ao ataque. Quando os muros de uma cidade eles são derrubados, a cidade fica vulnerável aos ataques dos inimigos, à pressão dos inimigos. E como esse é um culto aqui da família, fazendo uma aplicação para nós da mesma forma, quando os muros espirituais de uma família estão comprometidos, essa família fica vulnerável. Essa família fica mais exposta ao ataque do inimigo. Quando a família não se firma na rocha, que o senhor Guilherme falou que é Jesus, a família fica vulnerável aos ataques do inimigo das nossas almas. E a pergunta que nós talvez poderíamos fazer é: como Deus reconstrói aquilo que foi quebrado? Às vezes você chegou aqui, a sua família está passando por uma situação difícil, precisando ser reconstruída, precisando ser reestruturada, e é um exercício diário se revestir do Senhor. Não é uma receita de bolo, é Jesus, revestir de Jesus dia após dia, clamar por Jesus dia após dia. É tão interessante quando a gente vai ler a Bíblia. A instrução bíblica para o crente, muitas vezes, é se revista de amor, se revista de perdão, se revista de paciência. E por que se revestir? E falo isso para o crente, porque é uma necessidade diária. Assim como você chega em casa, depois de um dia de trabalho cansativo, o que você quer fazer? Descansar. Antes de descansar, o que você quer fazer? Tirar a roupa? Tomar um banho, não é verdade? Se revestir, essa é a vida do cristão, se revestir diariamente de perdão, de longanimidade, de benignidade. Como que Deus, irmãos, reconstrói aquilo que foi quebrado numa família? E a resposta aparece no próprio movimento de Neemias. Eu dividi essa mensagem em alguns pontos, irmãos, e o ponto 1 é: a reconstrução começa com um diagnóstico honesto. Neemias 2, versículo 13. Neemias 2, versículo 13, o texto vai dizer: de noite, saí pelo portão do vale, em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo. Inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas, cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Pula comigo para o versículo 17. O texto vai dizer: então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos, Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos dessa vergonha, irmãos. Neemias chega aqui e ele não começa de cara construindo. Neemias chega numa cidade, vê essa situação, mas antes de começar uma reconstrução, irmãos, ele começa observando. O texto vai dizer no versículo 13 que ele saiu de noite, examinou cuidadosamente os muros,
Não é verdade? E Neemias, o que ele fez? Ele encarou a realidade. Isso nos ensina, irmãos, se quisermos reconstruir o nosso ambiente familiar, nós não devemos negar a realidade. Tem problema? Tem problema. Não é tapar os olhos para aquilo que está acontecendo e falar, deixa eu esquecer isso aqui. Não, tem problema. Tem que se resolver. A situação aqui tem que consertar. Muitas famílias, muitas vezes, irmãos, não avançam porque vivem de aparência. Chega aqui na igreja, é tudo bonito, cumprimenta todo mundo, tem que cumprimentar mesmo, dá a paz do Senhor, mas chega em casa, quebra todo mundo, é palavrão, é desordem, desorganização, vive de aparência, irmão, mas a aparência não sustenta. Muitas famílias estão vivendo dessa forma, bonitas por fora, mas por dentro, ou mais especificamente, chega dentro de casa, não há perdão, não há reconciliação, não há busca pelo Senhor. Neemias nos ensina que é preciso coragem, irmãos, para olhar as rachaduras. Toda família precisa, irmãos, periodicamente se perguntar onde nós estamos falhando. Sim ou não? Toda família precisa se perguntar de tempos em tempo. O que deixamos deteriorar? O que precisa ser restaurado aqui? Se revestir dia após dia. O que é na sua família? Eu sei o que é na minha. Será que é o diálogo que não há mais? Não tem mais diálogo? Cada um vai para o seu quarto, acabou, não tem conversa. O que precisa ser restaurado? Será que é frieza espiritual? Não tem mais culto no lar, oração na família? Não há busca pelo Senhor em casa? O que precisa ser restaurado? Uma rotina sem comunhão? É só trabalho, 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 não tem aquele tempo? Fernando me cobra muito. Amor, tem o nosso tempo. Um dia desse ele me lembrou, falou assim, amor, é bíblico, tá? Um dia de descanso, falou comigo. Mas é verdade, irmãos, é verdade. O que precisa ser restaurado? Feridas não tratadas. Aí tem uma briga, passa por cima, esquece, nunca mais fala sobre isso. E aí fica correndo no coração, correndo no coração. Tem que tratar. Pedir perdão já sobre aquilo que você disse. Já voltou atrás. Um excesso, talvez, de individualismo. O que é meu é meu. Você não tem que se intrometer. Não se envolve nisso. Contaram um testemunho aqui lindo sobre isso. Uma só carne, tudo na mesa, tudo às claras. Irmãos, infelizmente tem muitos casais que não funcionam dessa forma. Aqui você não toca, aqui você não mexe, aqui você não tem nem que saber, irmãos. Ou é uma só carne ou não é? O que precisa ser reconstruído, irmãos? A restauração começa quando a verdade ela é encarada. Segundo ponto, irmãos. A reconstrução exige responsabilidade compartilhada. Olha comigo o versículo 18 de Neemias capítulo 2. O texto vai dizer: eu lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Neemias aqui, irmãos, convoca o povo. Ele não vê um problema que precisa ser consertado ali e fala assim, deixa que eu vou resolver sozinho. Deixa que eu consigo. Não, irmãos. O texto diz, em uma outra tradução, levantemo-nos e edifiquemo-nos, ou seja, vamos nos preparar e começar a reconstrução. A reconstrução familiar, irmãos, é uma responsabilidade coletiva. Eu estou falando aqui para crentes. Às vezes, o seu cônjuge não é crente, não tem o discernimento espiritual que você tem. Aí é outro assunto, irmãos. Mas os dois são habitados pelo Espírito Santo, nasceram de novo. Responsabilidade de ambos do casal. Em Neemias 3, não precisa abrir não, irmãos, mas a gente vê ali famílias inteiras trabalhando juntas. Isso ensina que a reconstrução familiar, irmãos, não é uma tarefa de uma pessoa só. Não é.
Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função. Às vezes só é a mãe que ora. É isso, irmãos. O Vitor falou comigo ali, né, Vitor? Gente, eu estou vendo aqui, a proporção aqui de homem para mulher não existe. Homem dá para contar no dedo. Irmãos, em nome de Jesus, nós seremos cobrados pelo Senhor, pelo Senhor. Mas também não é só homem buscando, não é só homem. Não é só filho buscando a Deus. Casa forte ela é construída quando todos assumem a sua parte. Cada membro da família, irmãos, precisa perguntar: o que eu devo fazer aqui? Qual que é o meu papel aqui? A mulher tem seu papel, o homem tem seu papel. Os filhos devem honrar os pais. Todo mundo, irmão, para que a família ela seja reconstruída, reestruturada. Qual muro da sua casa está esperando uma atitude sua? O que você deve fazer que você não tem feito? O que você tem negligenciado? Qual o seu papel? Efésios 5 fala o papel do homem, fala o papel da mulher, fala o papel dos filhos, a partir de Efésios capítulo 6. E a Bíblia toda nos mostra, irmãos, que nós devemos assumir a nossa responsabilidade. O que eu preciso fazer para o muro que vai proteger a minha família seja reconstruído? Qual o meu papel, irmãos? Faça essa pergunta sincera ao Senhor, porque Ele vai responder. O Senhor responde oração, irmãos. A gente tem que tomar cuidado, que tipo de oração eu tenho feito, que eu tenho pedido a Deus, irmãos. Tem uma canção que fala, né? Deus não rejeita oração, oração é alimento, não é isso? Irmãos, Ele tem ouvido as suas orações. Terceiro ponto. A reconstrução, irmãos, requer coragem para agir. Se a gente perceber no versículo 18 novamente, olha lá de Neemias capítulo 2, a parte B, mas eu vou ler ele todo. O versículo diz: eu lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei havia me falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Reconstrução não é só pensar, é ação. O texto diz: vamos nos preparar e começar a reconstrução, é fortalecer as mãos para começar a obra. Diagnosticou, reconheceu que o problema precisa ser resolvido, viu que algo não está andando conforme a vontade de Deus. Como eu sei isso? Por meio da palavra de Deus, por meio do Espírito Santo. Amém, irmãos? Ele nos instrui, Ele fala conosco, irmãos. A nossa fé, irmãos, é uma fé relacional. Nós nos relacionamos com o Senhor dia após dia. Ele vai falando conosco, Ele vai sendo provedor, Ele vai nos direcionando. Você ia fazer uma coisa, de repente você muda porque o Espírito Santo falou com você. Irmãos, é assim a nossa fé. O nosso Deus, Ele é vivo. Ele é vivo. A gente não está lendo aqui qualquer livro, irmão. A gente está lendo aqui a palavra de Deus. Ela fala, ela transforma corações. Ela muda circunstâncias. Ela transforma motivação para viver, disposição. Quem é capaz, irmãos, de mexer com o coração humano? O Espírito Santo de Deus. Mas precisa, irmãos, ter coragem para agir. Famílias, muitas vezes, sabem o que precisa mudar. O desafio não é saber, irmãos. O desafio é agir, tomar uma atitude conforme aquilo que você sabe. Difícil, irmãos, não é pregar. Difícil é viver dia após dia. Difícil é submeter a palavra de Deus dia após dia. Difícil é perdão diariamente. Amar diariamente. Coragem para pedir perdão. Coragem para reconhecer o erro, irmãos. Reconhecer o erro. Coragem para quebrar o orgulho. É só o Espírito Santo, irmãos, que faz isso. E nós podemos desfrutar desse quebrantamento, porque Ele habita em nós. Por isso, irmãos, quando há um problema assim na família, a gente vai ver isso aqui mais para frente, a gente tem que orar primeiro. Tem coisas que é departamento do Senhor. Se não mudar o coração, não vai mudar. O que precisa, irmãos, fazer? Qual coragem para mudar hábitos? Reconstruir, irmãos, muitas vezes
vai doer porque vai exigir uma renúncia. Esse é o chamado da fé cristã, negar a nós mesmos, não é isso? Orgulho, conhecimento, irmãos. O Senhor nos chama para agir. É tão lindo quando Paulo vai escrever a Timóteo, ele diz na sua segunda carta, no versículo 7 do capítulo 1, ele diz: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de coragem. Nós precisamos, amém, irmãos? Ponto 4. Toda reconstrução, irmãos, enfrentará oposição. Isso aqui, irmãos. Abre comigo aí no versículo 19 e 20. Neemias capítulo 2, 19 e 20. Isso aqui, irmãos, a gente tem que estar bem certo. Porque o texto ele vai dizer: porém, quando Sanbalate e Tobias e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Irmãos, olha isso. Assim que a obra começa, assim quando eles diagnosticam, sabem, assim quando eles começam a agir, não são flores, não é fácil, irmãos, oposição. Sanbalate e Tobias no texto aí zombam, e isso, irmãos, revela para nós uma verdade espiritual, irmãos. Sempre que uma família decide se alinhar com Deus, haverá resistência. Maior é que está em nós, amém, irmãos? Porém, haverá resistência, haverá oposição, irmãos. Porque, irmãos, uma família, irmãos, alinhada com o propósito de Deus, não é uma família perfeita, amém, irmãos? Mas submetendo a Deus, irmãos, isso tem um poder, um testemunho tão forte, capaz de encorajar famílias, dar esperança para famílias. Um testemunho, uma família, irmãos, 45 anos de casada, tem um poder tão grande de ser um instrumento das mãos do Senhor para transformar uma geração, irmãos. Você acha que o diabo fica feliz? Oposição, irmãos. O inimigo vai trabalhar para dividir. O inimigo vai trabalhar para desanimar. Hein, irmão? Distrair. Ele está trabalhando, irmãos, ele não brinca. O diabo, eu estou olhando todo mundo aqui, está falando, ele está desistindo. Ele não brinca, irmãos. A Bíblia diz que ele fica ao derredor, procurando a quem possa tragar. Tragar, irmãos. Ele fica... A gente não pode viver aqui esquecendo da nossa batalha, irmãos, que ela é espiritual. A nossa luta, irmãos, não é contra carne e sangue. Efésios capítulo 6, lá no versículo 12, Paulo ele vai dizer: pois a nossa luta não é contra seres humanos. Você não luta primeiramente contra o seu marido, você não luta primeiramente ali contra a sua esposa, não. Não lutamos contra as pessoas, não é uma luta física. Existe algo agindo por detrás. Enquanto não aprendemos, irmãos, isso, perderemos as lutas. Existe algo agindo por detrás, irmãos. Interessante quando o apóstolo Paulo ele vai falar isso. A nossa luta não é contra carne nem sangue. O apóstolo Paulo, irmãos, estava preso, encarcerado aqui. Paulo, quando ele escreveu isso, ele era considerado um inimigo do imperador. Mas Paulo olha para todo aquele império romano, irmãos, poderoso, e vê um poder maior por detrás do imperador. Ele vê um poder maior agindo por detrás daquele império gigantesco em nós. É assim que nós devemos enxergar, irmãos. Crente, a sua luta não é contra carne nem sangue. Não se luta
com o inimigo espiritual sem armas. Não se luta. As nossas armas, elas não são naturais ou carnais. Aí o versículo 12 de Efésios capítulo 6, Paulo fala, a luta não é contra seres humanos, ele fala, é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra seres espirituais. O texto diz, seres invisíveis, que penetram na nossa realidade humana, são invisíveis. O pastor Lucinho falava, né? A igreja não tem catraca não, entra quem quer. O templo, entra quem quer. A nossa luta, irmãos, não é contra pessoas que estamos olhando quem manipula, quem vem com sugestões, quem vem, irmãos, com coisas nos mostrando, irmãos. A nossa guerra acontece nesse campo, nesse mundo invisível, nessa região onde Deus habita e onde transitam anjos e demônios, nessa região. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a lidar com os desafios familiares, tendo isso em mente. E o quinto ponto é que eu termino, irmãos. A garantia da reconstrução está nas mãos do Senhor. E graças a Deus por isso. Neemias 2, versículo 20, o texto vai dizer, então lhe respondi, o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Não é na minha força, não é na minha capacidade, o Deus dos céus, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, irmãos. Eu sei quem está comigo. O Deus do céu é quem nos fará prosperar. Neemias aqui, irmãos, não confia na habilidade humana, nem o salmista confiava, não é verdade? O salmista ali, irmãos, com pessoas à sua disposição, ele disse, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Neemias não confiava na habilidade humana, Neemias não confiava nem na força do seu povo. Ele falou, nós precisamos agir. É você na sua família. Olha, nós temos que tomar atitude, nós precisamos agir, mas nós não vamos sozinhos, nós vamos em nome do Senhor. Nós vamos em nome do Senhor Jesus, dos reis e Senhor dos senhores. Nós vamos em nome do soberano dos reis da terra, Ele vai conosco. Não estamos sozinhos. Neemias, irmãos, confiava em Deus, ele confia em Deus. Aqui, irmãos, está a esperança para toda a família. A reconstrução não depende apenas da nossa força, depende do nosso reconhecimento, depende da nossa atitude, mas da nossa força não, da força do Senhor que opera em nós e através de nós. Irmãos, o mesmo Deus que restaura muros, irmãos, esse Deus restaura casamento. O mesmo Deus que restaura muros, Ele restaura relacionamento entre pais e filhos. O mesmo Deus que restaura muros, restaura uma fé enfraquecida. O mesmo Deus que restaura muros, restaura, irmãos, sonhos quebrados, Ele restaura. Ele é o Deus restaurador, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Porque como diz o salmista, né, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Nós podemos querer agir, mas se o Senhor não estiver por trás trabalhando, se não clamarmos ao Senhor, em vão será o nosso esforço, em vão será o nosso trabalho, em vão será a nossa sabedoria, em vão será o nosso papel, se não confiarmos em Deus antes, para edificar o nosso lar. Irmãos, o Senhor faz isso, amém? Será que você pode ficar de pé no seu lugar?